Essas cabanas poderiam abrigar até 30 pessoas e sua arquitetura, ainda hoje, causa admiração entre os pesquisadores. Os segredos que essas paredes guardam podem contar sobre uma cultura da qual sabemos tão pouco. No litoral oriental de Maurício existe algo impressionante: uma cachoeira subaquática que só pode ser vista de cima. Imagine os fluxos de água descendo pelas rochas subaquáticas, criando a ilusão de uma cachoeira que arrasta areia e sedimentos para o fundo do oceano. Esse efeito óptico é tão poderoso que parece que rios subaquáticos estão correndo para o abismo. Mas isso não é tudo. A profundidade nessa região chega a 2.000 metros, tornando a cachoeira realmente impressionante. A água, misturando-se com a areia, cria um efeito como se a cachoeira subaquática estivesse descendo para o abismo, onde habitam criaturas marinhas misteriosas. Sabe você que essa geologia única permite a formação de cachoeiras assim? A areia que desce forma um filtro natural que purifica a água, tornando-a cristalina. Mas isso não é o mais estranho. A paisagem subaquática de Maurício esconde muitos mistérios que ainda não foram estudados. E quando você já pensa que viu tudo, surge a pergunta: o que acontece com os habitantes marinhos nessa ecossistema incomum? Além disso, a temperatura da água nessa zona pode chegar a 30 graus Celsius, criando condições ideais para a vida de corais e peixes exóticos. Todo ano, milhares de turistas chegam para admirar essa beleza natural. E o que é ainda mais impressionante? Todo ano, esse lugar atrai milhares de pesquisadores que desejam desvendar seus mistérios, pois mais de 50% da flora e fauna aqui não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. O Saara não é apenas um deserto, é um mundo inteiro, onde se estendem dunas de areia com até 100 metros de altura em uma área de mais de 19 milhões de quilômetros quadrados. Imagine, é como se toda a Europa cabesse em um deserto, e apenas nele se encontram oásis que se escondem entre as areias como joias preciosas. Mas isso ainda não é o mais impressionante. O Saara é lar para mais de 700 tipos de animais, incluindo os fenícios com grandes orelhas, que podem ouvir sons a uma distância de até 30 metros. Você sabia que alguns desses animais podem passar uma semana sem água, obtendo toda a umidade necessária da comida? E agora imagine isso. No Saara, há lugares onde a temperatura pode atingir 50 graus Celsius durante o dia e cair para zero à noite. Isso cria condições extremas e apenas os tipos mais resistentes podem sobreviver a essas variações. E o que é ainda mais fascinante? No Saara, existem desenhos rupestres com idade de até 10.000 anos. Essas imagens contam sobre tempos em que essa desertificação era uma savana florida, cheia de vida e animais que hoje não existem mais. E aqui começa o verdadeiro mistério. No deserto, há um lugar conhecido como Lugal, onde sob as areias se escondem cidades antigas que outrora prosperaram na região. Você já se perguntou o que está enterrado sob as camadas de areia? Todo ano, arqueólogos encontram novos artefatos que colocam em dúvida tudo o que sabíamos sobre as civilizações antigas. A
Cachoeira de Vitória é apenas uma parte de um sistema maior de cachoeiras, incluindo outras menos conhecidas, mas não menos fascinantes, que aguardam para serem descobertas. O Sossus Vlei não é apenas um lugar, mas uma verdadeira pintura viva, onde as dunas têm um tom avermelhado e se elevam até uma altura de 140 metros. Imagine-se diante de gigantescas ondas de areia formadas pela natureza ao longo de milhões de anos. Essas dunas, como grandes relógios, contam a história do vento e do tempo. Você sabia que algumas dessas dunas são consideradas as mais altas do mundo? Sua majestade se torna especialmente evidente ao nascer do sol, quando a areia começa a brilhar em todas as tonalidades de laranja e vermelho. Esse espetáculo atrai fotógrafos e viajantes de todo o mundo, e não é à toa. Parece uma cena de um filme de fantasia. Mas espere, ainda não é tudo. Ao redor do Sossus Vlei, há lagos salgados e árvores antigas que se petrificaram em formas impressionantes, como se tivessem sido esculpidas em madeira. Essas plantas podem viver até 900 anos e suas raízes buscam água escondida sob a terra. E você sabe o que acontece quando finalmente chove nessa região desértica? A ecossistema desperta a vida e ao redor aparecem flores que florescem apenas por alguns dias. Esse espetáculo transforma a terra morta em um verdadeiro oásis de vida, deixando todos em completo êxtase. E o mais impressionante, o Sossus Vlei faz parte do Parque Nacional Namib-Naukluft, que ocupa uma área de mais de 50 mil quilômetros quadrados. Não é apenas um parque, é um mundo inteiro, onde cada canto esconde mistérios e maravilhas da natureza. Na praia de Boulders, localizada na África do Sul, vive uma colônia de pinguins que conta com mais de 2.000 indivíduos. Esses pinguins, conhecidos como pinguins africanos pretos e brancos, parecem ter saído de um tapete vermelho. E isso não é por acaso. São os únicos pinguins que nidificam no continente. Imagine uma praia onde, em vez de turistas, os pinguins brincam na areia e seus gritos alegres superam o som das ondas do mar. Eles não apenas nadam e mergulham, mas também caçam peixes, mergulhando até 20 metros de profundidade. E o que mais impressiona? Esses pinguins têm seus hábitos e, durante a temporada de reprodução, seu comportamento se torna especialmente divertido. Os machos fazem danças e mostram seus melhores truques para atrair as fêmeas. No entanto, a praia de Boulders não é apenas conhecida pelos pinguins. Aqui você pode encontrar formações rochosas incríveis que se formaram há milhões de anos, criando paisagens deslumbrantes. Essas pedras de granito, do tamanho de pequenas casas, oferecem refúgio ideal para as aves e muitas oportunidades para fotógrafos. É importante notar que a praia de Boulders está localizada dentro de uma reserva, que protege não apenas os pinguins, mas também a flora e a fauna únicas da região. Aqui crescem espécies raras de plantas e também é possível avistar focas marinhos que às vezes visitam a praia. Cada manuscrito é um mundo que abre novos horizontes para o estudo. Alexandria, em tempos passados, foi o lar do mais alto edifício do mundo antigo, o Farol de Alexandria.
Sua altura alcançava aproximadamente 140 metros, tornando-o mais alto do que qualquer outro farol da época. Imagine como navegadores poderiam ver sua luz a 30 quilômetros da costa, guiando-os para um porto seguro. Nas margens desse magnífico cidade da antiguidade, a vida fervilhava. Ali estava uma das maiores bibliotecas da antiguidade, onde se guardavam pelo menos 700 mil rolos. Cada rolo era uma fonte valiosa de conhecimento, desde filosofia até matemática. E, infelizmente, muitos deles foram perdidos para sempre no fogo. Mas isso não é o mais estranho. Em Alexandria, também existia um status cultural onde as mulheres podiam ocupar posições elevadas na sociedade. Por exemplo, Hipátia, uma filósofa e matemática destacada, dirigia uma escola e era conhecida por sua mente aguçada. Ela atraía alunos de todos os cantos do mundo. Agora, imagine isso. Em Alexandria, eram realizados experimentos científicos que antecipavam seu tempo. Cientistas estudavam fenômenos como óptica e astronomia, criando modelos do sistema solar que impressionariam até os cientistas modernos. Eles usavam espelhos de metal polido para focar a luz, criando efeitos que impressionavam a todos. E o que é ainda mais impressionante? A cidade se tornou um centro de comércio, onde se cruzavam rotas de diferentes partes do mundo. Todos os dias, navios atracavam no porto com mercadorias da Índia, Pérsia e até da distante China, promovendo o intercâmbio de culturas e ideias. Nessa cidade maravilhosa, onde altos conhecimentos se misturavam com a diversidade cultural, poderia-se passar uma vida inteira estudando cada detalhe de sua história. E o mais fascinante, e o que mais impressiona? A Montanha da Mesa foi declarada uma das 7 novas maravilhas da natureza em 2017. E sua forma ainda é objeto de estudos de cientistas, tentando descobrir exatamente como ela se formou. A White Desert no Egito não é apenas areia e sol. Imagine-se em pé, no meio de ocreias brancas que parecem que alguém derramou um balde gigante de tinta. Essas formações naturais podem alcançar até 4 metros de altura e têm formas que fazem você se perguntar se não está em um mundo de fantasia. Você já ouviu falar em capas de areia? São formações únicas que surgem quando o vento sopra sobre pedras secas. O resultado é um espetáculo impressionante. Contra o céu azul brilhante, as rochas brancas parecem quadros pintados por um artista. E à noite, quando a lua ilumina a desert, parece que você está em outro planeta. Nesta desert, você pode encontrar fósseis de antigos seres que habitavam aqui há milhões de anos. Por exemplo, cientistas descobriram restos de animais marinhos, como moluscos, que indicam que essa terra já foi o fundo do oceano. Como é possível? A resposta está nas mudanças geológicas que ocorrem ao longo dos séculos. Mas isso ainda não é tudo. Na White Desert, você também pode encontrar plantas raras que se adaptaram às condições rigorosas. Algumas delas podem sobreviver sem água por vários anos, usando suas raízes para alcançar fontes subterrâneas ocultas. Esses organismos maravilhosos mostram como a vida pode encontrar um caminho até mesmo nos ambientes mais extremos. E você sabia quantos turistas visitam esse canto único a cada ano? Mais de 30 mil pessoas chegam aqui para apreciar sua beleza e mistério. Mas espere,
ainda não é tudo. Na Desert, há lugares onde você pode ver desenhos deixados por antigos povos que viviam aqui. E o mais incrível de tudo, a Socotra está em risco de desaparecer devido às mudanças climáticas e à atividade humana. Isso significa que todos esses tipos únicos podem desaparecer nos próximos anos. O Parque Nacional Serengeti é um lugar onde cada metro quadrado está cheio de vida. Imagine que em uma área de mais de 4.000 quilômetros quadrados habitam cerca de 30.000 animais. Todo ano ocorre um espetacular show migratório. Milhões de quinus e zebras cruzam as savanas, criando uma verdadeira corrente de animais. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No Serengeti, você pode encontrar a grande quinteta: leão, leopardo, rinoceronte, elefante e búfalo. O que mais impressiona é que os leões caçam em grupo e seus rugidos podem ser ouvidos a até 8 quilômetros de distância. Agora imagine isso. No parque, habitam mais de 400 tipos de aves. Algumas, como as águias e os falcões, podem atingir velocidades de até 130 km por hora. É como se você estivesse assistindo a uma corrida aérea no céu. Mas ainda não é tudo. O Serengeti é famoso por seus ecossistemas únicos, desde florestas densas até savanas abertas. Aqui vivem até mesmo espécies raras, como o rinoceronte negro, da qual há menos de 500 indivíduos. E o mais incrível, na mesma área, existe um dos maiores vulcões do mundo, o Ngorongoro, que forma um cráter único, abrigando uma grande variedade de animais. Apenas imagine como esses cenários deslumbrantes são. A ilha está no cruzamento de 2 oceanos e suas águas abrigam espécies raras de peixes, incluindo o atum amarelo e golfinhos. Você já viu árvores que parecem gigantescas garrafas? A Alameda dos Baobás, em Madagascar, é impressionante. Essas árvores podem atingir 30 metros de altura e viver mais de 1000 anos. Imagine como elas crescem da terra, criando silhuetas incríveis contra o pôr do sol. Mas há um detalhe: seus troncos podem ter até 8 metros de diâmetro. É como estar ao lado de 10 pessoas de mãos dadas, formando um círculo. Os baobás armazenam água em seus troncos maciços, permitindo que sobrevivam à seca. Você sabia que alguns deles podem armazenar até 130 litros de água? Agora, o mais interessante: essas árvores não apenas são impressionantes, mas também desempenham um papel crucial no ecossistema. Seus frutos, semelhantes a grandes cápsulas ovais, são o prato favorito dos animais locais e até dos humanos. Eles contêm muitas vitaminas e podem ser usados na preparação de alimentos e bebidas. Mas ainda não é tudo. Ao redor da Alameda vivem espécies raras de animais, incluindo lêmures, que podem pular de galho em galho como verdadeiros acrobatas. Esses mamíferos dependem dos baobás, pois são eles que fornecem sua comida e abrigo. Todos os anos, milhares de turistas vêm aqui para registrar esse lugar incrível em fotos. E o que torna esse lugar verdadeiramente único é que ele está na beira da extinção
devido às mudanças climáticas e à derrubada de florestas. Os cientistas alertam que, se não tomarmos medidas, podemos perder essas árvores maravilhosas para sempre. Os mistérios associados à pirâmide de Quéops permanecem sem solução, e os cientistas continuam a investigá-la na esperança de descobrir novos fatos sobre como e para que ela foi construída. Na Terra, existe um lugar onde as árvores parecem estar congeladas no tempo. É o Dead Valley. Imagine uma terra branca onde se erguem silhuetas pretas de árvores mortas, com até 30 metros de altura, que um dia faziam parte de um oásis verde. Não é apenas um cenário, mas uma verdadeira pintura natural, que dá a sensação de que você entrou em outro mundo. Mas o mais intrigante é que essas árvores não apenas morreram, elas foram testemunhas de uma catástrofe. Cerca de 900 anos atrás, quando o clima mudou, o rio Zambeze parou de preencher o oásis e a vida ali parou. O que você acha que aconteceu com essas árvores quando perderam acesso à água? Elas mantiveram suas formas, mas sua madeira tornou-se preta e seca como pedra. Agora, imagine que nesse lugar deserto, a 40 quilômetros do corpo d'água mais próximo, a temperatura pode chegar a 50 graus Celsius. Não é apenas calor, é um teste. Como essas árvores conseguiram sobreviver em tais condições? Suas raízes não penetram profundamente no solo, mas elas se seguram com firmeza à umidade, conseguindo lidar com uma seca incrível. E o que é ainda mais impressionante? Essa desertificação esconde não apenas árvores, mas também dunas gigantes, com até 200 metros de altura, que se movem lentamente em direção ao Dead Valley. O vento cria verdadeiras formas artísticas que mudam a cada minuto. Cada duna é uma história viva contada pela areia e pelo vento. Dead Valley não é apenas um deserto, é um lugar onde a natureza mostra sua força e fragilidade ao mesmo tempo. Quantos anos ainda temos antes que possamos admirá-las em seu habitat natural? A Montanha da Mesa em Cape Town não é apenas uma montanha. Sua altura ultrapassa 1 quilômetro e a área da sua crista é igual à de uma cidade inteira. Imagine que nessa crista plana é possível construir vários campos de futebol. Todo ano, a Montanha da Mesa atrai mais de 3 milhões de turistas, tornando-se um dos monumentos naturais mais visitados do mundo. Mas você sabia que não é apenas uma bela paisagem? Aqui habitam mais de 2.000 tipos de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do planeta. Nessa ecossistema único, é possível encontrar plantas que florescem apenas uma vez a cada vários anos. Agora, imagine que há um teleférico que leva até o topo da montanha, com quase 1 quilômetro de comprimento, e que ele te leva a uma altura onde é possível ver o oceano e a cidade ao mesmo tempo. Essa visão é de tirar o fôlego, mas isso ainda não é tudo. Na Montanha da Mesa encontram-se animais raros, como os pardais cinzentos e até pequenos roedores que podem pular até 1 metro de altura. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em diferentes épocas do ano, o clima muda, de sol brilhante a vento frio repentino.
Isso significa que na mesma montanha é possível encontrar pessoas de shorts e casacos de inverno ao mesmo tempo. A água do lago contém uma quantidade enormosa de sal, atraindo muitos outros micro-organismos e criando um ecossistema único que ainda é um mistério para os cientistas. Cachoeira de Vitória. Não é apenas uma cachoeira, mas um verdadeiro fenômeno natural, onde a água cai de uma altura de 140 metros, formando uma névoa que pode ser vista a vários quilômetros de distância. A cada segundo, mais de 600 metros cúbicos de água se precipitam por suas bordas, o que é equivalente ao conteúdo de 20 grandes piscinas de natação. Imagine, ao longo da fronteira entre Zâmbia e Zâmbia, há precipícios que parecem paredes gigantescas, cercadas por paisagens verdes. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas visitam o local para apreciar o espetáculo hipnotizante e ouvir o rugido da água, que pode ser comparado ao som de um avião decolando. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Durante a estação das chuvas, a cachoeira se torna tão poderosa que a névoa sobe no ar e cria um arco-íris visível até a vários quilômetros de distância. Sabia o que é sentir o vento trazendo consigo gotas de água, como se você estivesse no meio de uma tempestade? Se você pensava que era tudo, aqui está mais um fato. A Cachoeira de Vitória é lar de muitos animais raros, incluindo crocodilos e aves raras que habitam suas proximidades. Esses ecossistemas atraem pesquisadores de todo o mundo, que buscam desvendar os mistérios desse lugar incrível. A cada segundo, milhões de gotas de água se unem ao rio Zambeze, que então corre pelos vastos espaços da África antes de chegar ao Oceano Índico. E adivinha o que é ainda mais impressionante? Mas poucos sabem que nessa região habitam espécies raras, como tubarões de Recife e tartarugas marinhas, que encontram aqui condições ideais para a reprodução. Imagine um bosque onde as árvores não crescem, mas se erguem em picos de pedra com até 100 metros de altura. Isso não é apenas uma fantasia, mas uma realidade. O Sinjin de Bemaraha, na Madagascar, onde a natureza criou um bosque de pedra que se estende por mais de 300 mil hectares. O que há de mais surpreendente? Esses picos afiados, como facas, se formaram devido à erosão do calcário, que foi exposto à ação da chuva e do vento ao longo de milhões de anos. O resultado são formações que lembram gigantescos espinhos, prontos para perfurar o céu. Ao se mover por esse labirinto, você pode encontrar cavernas escondidas e ecossistemas únicos que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Mas isso ainda não é tudo. Nessas áreas de difícil acesso, vivem espécies raras de animais como lêmures e diversas aves que se adaptaram a essas condições severas. Por exemplo, o lêmur chamado lemur lento pode passar despercebido graças à sua capacidade de se camuflar no ambiente. Imagine-se de pé, na beira de um desses picos afiados, olhando para baixo, para vales cobertos por florestas densas e rios que se enrolam como serpentes. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Na Sinjin, crescem plantas que existem apenas ali, como a palmeira vazia, que pode atingir 30 metros de altura e possui uma capacidade única de sobreviver em condições de baixa umidade.
Debaixo de Alexandria ainda existem mistérios esperando para serem descobertos. As pirâmides de Gizé não são apenas impressionantes construções, mas verdadeiras enigmas engenhosas. A altura da pirâmide de Quéops é de 146 metros, tornando-a a mais alta pirâmide do mundo. No entanto, o que é surpreendente é que para construir essa estrutura gigantesca, foram necessários aproximadamente 2 milhões de blocos de pedra, cada um pesando entre 2 e 6 toneladas. Imagine como os antigos trabalhadores, sem tecnologias modernas, moviam tais pesos. Eles utilizavam sistemas de rampas inclinadas com até 1,5 km de comprimento para erguer as pedras. E isso não é tudo. Para alcançar o ângulo de inclinação ideal, os construtores faziam complexos cálculos matemáticos que ainda hoje impressionam os cientistas. Mas há algo ainda mais interessante. Você sabia que as 3 pirâmides estão posicionadas de forma a corresponder exactly ao alinhamento das estrelas na constelação de Órion? Isso levou muitos pesquisadores a acreditar que os antigos egípcios possuíam profundos conhecimentos astronômicos. E agora, imagine que no momento da construção das pirâmides, o nível do Nilo era significativamente mais alto do que hoje. Isso facilitava a entrega dos materiais de construção pela água, e talvez seja por isso que a construção avançava tão rapidamente. E o que é ainda mais fascinante, dentro da pirâmide de Quéops foi encontrada uma grande câmara funerária de pedra, onde, segundo os especialistas, não apenas o faraó, mas também seus tesouros, incluindo ouro e joias, eram depositados. As dimensões exatas da câmara são 8,5 metros de comprimento e 5,5 metros de largura. Mas o que é mais intrigante é que até hoje não foi encontrado nenhum corpo de faraó nessa pirâmide. Essa beleza atrai milhares de turistas de todo o mundo que desejam escalar essa mítica montanha. O mosteiro de Debre Damo, localizado no topo de uma quase 600ª rocha, é uma construção impressionante. Para alcançá-lo, peregrinos e turistas devem enfrentar uma subida íngreme que exige não apenas força física, mas também astúcia. Em alguns pontos, uma corda é utilizada para subir. Dentro do mosteiro, é possível ver antigos frescos que datam do VI século. Essas imagens únicas contam a vida de Santo Abo, fundador do mosteiro, e seus feitos. Mas o mais surpreendente é a biblioteca com manuscritos que são guardados aqui há mais de 1000 anos. Sabe que Debre Damo foi um dos primeiros centros cristãos na Etiópia? O mosteiro se tornou um lugar onde futuros clérigos e estudiosos eram formados. Em suas paredes foram escritos textos fundamentais que influenciaram o desenvolvimento do cristianismo na região. Mas isso ainda não é o mais estranho. No mosteiro, mulheres são proibidas. Existe uma crença de que sua presença pode violar a santidade desse lugar. É incrível, mas, ao longo da história, nunca houve mulheres aqui, e essa regra é mantida até hoje. E o que realmente impressiona, o mosteiro, apesar de seu isolamento, continua atraindo muitos peregrinos todos os anos. Sua arquitetura, feita de pedra e madeira, resistiu ao teste do tempo, e as altas paredes protegem o espaço interno do mundo exterior. Dentro, podem ser encontrados livros raros que ainda são estudados por cientistas. A biblioteca contém mais de 200 manuscritos,
muitos dos quais são verdadeiras obras de arte. Esses textos guardam não apenas doutrinas religiosas, mas também conhecimentos sobre medicina, astronomia e filosofia. O Serengeti não é apenas um lar para os animais, mas também um local crucial para a conservação da biodiversidade. Todo ano, mais de 100 mil turistas vêm aqui para ver essa beleza com os próprios olhos. A depressão de Danakil, na Etiópia, é um dos lugares mais quentes do planeta, onde a temperatura pode atingir 47 graus Celsius. Imagine paisagens que lembram um cenário de filme de ficção científica. Depósitos brilhantes de enxofre amarelos e laranjas, fontes termais ferventes e vulcões que lançam nuvens de gás. Este lugar não é apenas quente, mas uma verdadeira laboratório da Terra, onde cientistas estudam a vida em condições extremas. Você sabia que, a uma altitude de apenas 600 metros acima do nível do mar, aqui se encontra um dos pontos mais baixos da Terra? A depressão se estende por mais de 160 quilômetros e faz parte do Rift africano. Nesta região, os processos geológicos acontecem à vista. Terra rachando e vulcões ativos criam paisagens únicas. Mas isso ainda não é tudo. Animais como burros selvagens e antílopes se adaptaram a este clima rigoroso, sobrevindo em condições onde outros animais não conseguem. Além disso, aqui habitam micro-organismos que podem sobreviver em ácido sulfúrico. Imagine, esses pequenos seres abrem novos horizontes para a ciência, mostrando como a vida pode existir mesmo nas condições mais adversas. E agora, o mais interessante, sob a superfície da depressão, há grandes reservas de sal que foram formadas há milhões de anos. Este sal não é apenas um recurso importante, mas também a chave para entender o clima do planeta. Alepo ainda é um ponto econômico e cultural importante, apesar de todas as dificuldades que enfrentou. A cada ano, arqueólogos descobrem novos artefatos que revelam mais segredos dessa cidade fascinante. Imagine uma vastidão onde dunas atingem até 120 metros de altura, como verdadeiras montanhas de areia, erguendo-se até o céu. Não é apenas areia, mas um ecossistema único onde organismos conseguem sobreviver em condições onde a temperatura diurna ultrapassa os 50 graus Celsius e a noturna cai para zero. Você sabia que o mais impressionante? No Namíbia, nessa deserta, encontra-se o complexo ecológico mais antigo do mundo, com cerca de 150 milhões de anos. Aqui habitam espécies únicas de plantas, como o conhecido cacto de madeira, que pode armazenar água por vários anos para sobreviver em condições de seca extrema. E agora imagine isto! Na desertificação é possível encontrar seres vivos que nunca viram chuva em toda a vida. São insetos como os escaravelhos de areia que conseguem coletar umidade da neblina matinal e depois usá-la para beber. Eles conseguem extrair umidade do ar, mesmo nas condições mais severas. Mas isso ainda não é o mais estranho. Na deserta Namíbia, também estão localizados os únicos anéis de areia, formados pela ação do vento e da vegetação. Esses anéis têm até 100 metros de diâmetro e criam efeitos visuais impressionantes quando o sol os ilumina em diferentes momentos do dia.
Todos os anos, a Deserta atrai turistas de todo o mundo que desejam ver a maior duna, conhecida como Duna 45, com 80 metros de altura. E você sabia que o mais incrível... Ela muda de cor ao longo do dia, transformando-se de laranja vivo em vermelho profundo. Na ilha de Santo Antão, famosa por seus paisagens deslumbrantes, encontra-se o ponto mais alto do arquipélago de Cabo Verde, com uma altitude de 1.370 metros. Esta ilha, coberta por terraços verdes e encostas íngremes, parece um verdadeiro paraíso tropical, onde crescem plantas raras como inhame, bananas e café. Imagine caminhar por suas ruas de pedra, onde os moradores locais passeiam em trajes tradicionais, enquanto ao redor ecoa a música ao vivo. Incrivelmente, mas Santo Antão é conhecido não apenas por sua beleza natural, mas também por sua cultura única, que combina tradições africanas e portuguesas. Mas isso ainda não é o mais interessante. Você sabia que nesta ilha está um dos vulcões mais antigos ainda ativos do mundo? O vulcão Pico, também conhecido como Pico da Neblina, já entrou em erupção, deixando rastros de lava que ainda podem ser vistos em seus lados. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Em Santo Antão, existem piscinas naturais criadas pela própria natureza. Esses corpos d'água, chamados de poços, têm água cristalina e estão cercados por rochas deslumbrantes, criando condições ideais para nadar e descansar. Você sabia que o mais impressionante... Você sabia que o mais impressionante é que essa estrutura ainda é um mistério para os cientistas? Eles ainda estão estudando como sua forma mudante pode revelar novas verdades sobre nosso passado. No arquipélago de Socotra, no Iêmen, crescem mais de 300 tipos de plantas que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo. Imagine como é isso. Árvores com formas esquisitas, lembrando guarda-chuvas virados de cabeça para baixo, com até 20 metros de altura, que crescem em condições onde a chuva cai apenas algumas vezes por ano. Mas isso não é tudo. Ao redor da ilha vivem animais únicos, como gecos vermelhos brilhantes e lagartos brancos com manchas pretas. Sabe o que acontece quando esses seres rastejam pelas rochas pedregosas? Seus cores vibrantes servem como uma camuflagem perfeita entre as plantas raras. Socotra é conhecida por seu clima único. Aqui reina um verão eterno com temperaturas que podem chegar a 35 graus Celsius. Mas isso não é apenas calor. A ilha está no encontro de 4 zonas climáticas, criando condições incríveis para a vida. E o mais interessante, cerca de 30% da flora da ilha são endêmicas, ou seja, não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, a árvore dragão, que expele um suco vermelho que já foi usado para criar tinturas e medicamentos. Agora, imagine que Socotra pode estar em risco de desaparecer devido às mudanças climáticas. Estudos mostram que o aumento da temperatura e a alteração dos padrões de precipitação podem piorar as condições para esses ecossistemas únicos. A flora e a fauna da ilha de Socotra não são apenas um milagre da natureza, são um laboratório vivo onde os cientistas podem observar a evolução em tempo real.
Por exemplo, em 2018, foram descobertas mais de 300 figuras esculpidas em pedra que confirmam que a vida nesses lugares existia muito antes do que se pensava anteriormente. Alepo, uma cidade que viveu mais de 20 mil anos de história. Você sabia que é uma das cidades mais antigas e continuamente habitadas do planeta? Sua fortaleza, construída a mais de 100 metros de altura, está no local do antigo Acrópole. Imagine como, nessa cidade, se cruzavam as rotas de comércio. Caravanas de especiarias e tecidos do Oriente se encontravam com mercadorias da Europa. Alepo era um ponto crucial na Rota da Seda, e seus bazares atraíam comerciantes de todo o mundo, criando uma atmosfera única, onde culturas e tradições se misturavam. Você sabia que em Alepo há uma das mesquitas mais antigas? A Mesquita Umeyyad foi construída no 8º século e impressiona pela arquitetura, incluindo maravilhosas mosaicas e um minarete de mais de 50 metros de altura. Mas não para por aí. A mesquita foi construída no local de um templo dedicado ao deus Haddad, aumentando ainda mais seu valor histórico. Agora imagine que na mesma cidade existem casas com fachadas decoradas com entalhes com mais de 5 séculos de idade. Essas construções contam a história dos ricos comerciantes e suas famílias que outrora enchiam as ruas de Alepo. O que realmente impressiona é que, no século XII, a cidade tinha sistemas de abastecimento de água que forneciam água limpa dos mananciais montanhosos aos moradores. O que é mais impressionante? E mesmo com sua atmosfera morta, esse espaço atrai muitos viajantes que desejam ver esse fenômeno natural com os próprios olhos. A cada ano, novos recordes de turistas são registrados aqui, e esse lugar ainda guarda muitos mistérios. Neste misterioso canto do mundo, conhecido como Tassili n'Ajjer, arqueólogos descobriram mais de 15 mil desenhos rupestres, alguns dos quais datam de 10 mil anos atrás. Essas imagens mostram como, outrora, aqui viviam girafas, elefantes e até mesmo os primeiros humanos que caçavam esses animais. Imagine que, outrora, este era um lugar próspero, cheio de vida e água, ao contrário da atual deserta e sem vida. Aliás, a área do Tassili tem cerca de 150 mil quilômetros quadrados, o que é semelhante ao tamanho da Grécia. Aqui você pode encontrar impressionantes formações naturais, como rochas de até 100 metros de altura, que parecem gigantescas pirâmides guardando os segredos antigos. E agora, imagine que sob essas rochas poderiam ter existido rios subterrâneos que hoje já secaram. Nesses cenários, você pode encontrar misteriosas formações rochosas que lembram figuras humanas e animais. Essas estruturas foram formadas há milhões de anos devido à erosão e ao tempo, mas ainda hoje causam debates sobre suas verdadeiras formas e significados. O que é ainda mais impressionante? Em alguns desses desenhos há cenas que lembram rituais e festas que poderiam ter sido realizados por tribos antigas. E aqui começa o verdadeiro mistério. No Tassili também foram encontrados restos de antigas habitações, feitas de argila e pedra, que mostram a habilidade impressionante dos moradores locais.
cientistas continuam a estudar como essas mudanças podem influenciar nosso ecossistema no futuro. O Lago Natron, na Tanzânia, não é apenas um corpo d'água, mas um verdadeiro fenômeno natural, onde a temperatura da água pode alcançar até 50 graus Celsius. Imagine um cenário onde a superfície do lago brilha com uma tonalidade vermelho viva, parecendo coberta de sangue. Essa cor extraordinária é resultado de micro-organismos que prosperam em condições extremas, e exatamente essa presença é o que torna o lago tão único. Mas espere, há mais uma coisa. A água desse lago é tão alcalina que o nível de pH atinge 13, tornando-o um dos lagos mais alcalinos da Terra. Como isso é possível? Tudo se deve ao fato de que o lago é preenchido por minerais que são lavados das rochas vulcânicas ao redor. Esses minerais não apenas dão à água uma composição tão incomum, mas também criam um efeito em que aves mortas que caem no lago parecem estar congeladas em uma casca de vidro. Agora imagine os flamingos que fazem desse lugar sua casa. Eles vêm aqui para se reproduzir, apesar das condições que parecem absolutamente insuportáveis para a maioria dos animais. Em uma única temporada, eles podem criar até 30.000 filhotes. Isso torna o lago um local crucial para sua reprodução e sobrevivência. E o que é ainda mais impressionante, esses flamingos conseguem sobreviver a essas condições graças a uma proteção especial em suas patas que permite que eles andem sobre a superfície quente e alcalina. Esse mecanismo adaptativo da natureza é uma verdadeira descoberta da evolução. Essas imagens misteriosas contam histórias que ainda aguardam ser reveladas. A estrutura de Richat, conhecida como Olho do Saara, impressiona pelo seu tamanho. Seu diâmetro é superior a 45 quilômetros. No entanto, isso não é apenas uma anomalia geológica. Sua forma lembra um grande olho olhando para a Terra de uma altura de voo de pássaro. E o mais incrível, os cientistas acreditam que essa estrutura se formou devido à erosão e à atividade vulcânica, reduzindo o tempo de sua formação a milhões de anos. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? Dentro do Richat podem ser encontrados minerais como o quartzo, que se formaram devido a altas temperaturas e pressão. Esses minerais não apenas são bonitos, mas também fornecem uma chave para entender a história geológica da região. Na verdade, é como se a Terra nos deixasse uma mensagem sobre seu passado. Imagine como os antigos mares que um dia cobriram essa terra deixaram suas marcas na forma de camadas de rochas sedimentares. E agora imagine que essas camadas são visíveis do espaço. Isso não é apenas impressionante, é uma porta para um mundo onde a natureza se torna uma artista. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Nessa região, foram encontrados vestígios de civilizações antigas que utilizavam essa localização única para seus rituais. Por exemplo, arqueólogos descobriram restos de assentamentos com mais de vários milhares de anos. Descobrir como as pessoas interagiam com essa forma natural, impressionante, é simplesmente fascinante. E aqui vai um fato interessante. A temperatura da água nesta região varia de 14 a 20 graus Celsius, o que torna o local popular não apenas entre os pinguins,
mas também entre os turistas que desejam ver esse lugar único de perto. Na altura de 5.888 metros, não encontramos apenas uma montanha. Trata-se do majestoso Kilimanjaro, o pico mais alto da África. E o que é impressionante, esse vulcão, que outrora era ativo, agora apresenta uma capa de gelo que diminui a cada ano, perdendo cerca de 30% do seu gelo nos últimos 20 anos. Mas isso ainda não é o mais surpreendente. Nas encostas do Kilimanjaro, podemos encontrar uma impressionante diversidade de ecossistemas, desde florestas tropicais até campos alpinos. A 3.000 metros de altitude, crescem plantas únicas, como a rosa abissínia, que consegue sobreviver até nos mais rigorosos ambientes. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A 4.000 metros de altitude, o ar contém apenas 60% de oxigênio em comparação ao nível do mar. Imagine como isso afeta as pessoas que subem até o topo, que precisam se adaptar a condições extremas. Quanto à fauna, o Kilimanjaro é lar de muitos animais raros, incluindo búfalos negros e leopardos. Mas você sabia que nas encostas da montanha é possível encontrar até mesmo chimpanzés? Esses inteligentes seres habitam altitudes superiores a 2.000 metros, o que para eles é um verdadeiro desafio. E aqui vai mais um fato interessante. Em dias de céu claro, da cima do Kilimanjaro, é possível avistar até mesmo as planícies distantes da Tanzânia, além de impressionantes horizontes do Quênia.